E vamos ver agora como está a situação do transporte público. Temos então a situação do metrô agora na tela, tudo normal no metrô, trocando agora a tela para CPTM também, toda a operação normal. E vamos com informações do trânsito. O cinegrafista Márcio Arcângelo está no viaduto da Brigadeiro Luiz Antônio, região central. Temos então imagens aí do acesso à Radial Leste, à direita do vídeo, sentido da Zona Leste, já com um pouquinho de lentidão. E na esquerda do vídeo, para quem vai para a Zona Oeste, aí o trânsito flui bem melhor. E atenção para um grave acidente agora na Marginal Tietê, na altura da Ponte Atílio Fontana, no sentido Ayrton Senna. Bombeiros informaram que um caminhão capotou. 3 pessoas ficaram feridas, uma está em parada cardiorrespiratória. 9 viaturas atendem a ocorrência, o helicóptero Águia também está no local. Bom, e trocando agora nossas imagens aqui para a região da Avenida Paulista, trânsito parado no sinal, mas flui bem nos dois sentidos. São Paulo tem agora 586 quilômetros de congestionamentos, índice acima da média para esse horário. Lentidão maior nesse momento é na Zona Oeste, são 177 quilômetros. Zona Sul em seguida com 166, mais Marginal Tietê já muito impactada por causa desse acidente. E agora você sabe, você tem um canal de comunicação com o Gazeta News, é o nosso Gazap, um número de WhatsApp exclusivo para você mandar suas denúncias, sugestões, flagrantes da cidade. Anote então o nosso Gazap, é o 11 99161 6121. Estamos esperando suas fotos, seus vídeos com cenas da cidade. Tá parado no trânsito da Marginal Tietê por causa do capotamento do caminhão? Manda um vídeo pra gente. O importante é que o vídeo esteja na horizontal. O nosso número é o 11 99161 6121. Participe. Bom, e um policial e outros 2 homens foram presos em Mauá, na Grande São Paulo, após assaltarem uma casa. Os criminosos simularam uma entrega de farmácia e anunciaram o assalto à mão armada. No andar de baixo estavam uma mulher e seus 3 filhos, sendo 2 crianças pequenas. O pai das crianças, que estava no andar de cima da casa, viu a ação nas câmeras de segurança e chamou a polícia. O carro foi localizado pela PM a menos de 1 quilômetro do local do crime, com 3 dos 4 suspeitos ainda dentro do veículo, com pertences da família. Entre eles estava o policial civil Sérgio Monteiro Muniz. Ele trabalha no 4º DP de Mauá como papiloscopista. Os 3 foram presos em flagrante. A Corregedoria da Polícia Civil investiga a atuação do agente no crime. A corporação informou que não compactua com desvios de conduta e pune com rigor todos aqueles que infringem a lei. E um PM reagiu a um assalto e matou o suspeito a tiros em frente à estação Oscar Freire do metrô. Informações preliminares apontam que o suspeito tentou roubar uma mulher entre a Avenida Rebouças e a Oscar Freire, bem em frente à estação da linha amarela. Um PM apaisana viu a cena e atirou. O suspeito morreu no local e o policial foi esfaqueado na cabeça e na perna e levado para o Hospital das Clínicas. A área foi isolada para perícia. Uma operação interditou quase 50 postos no Piauí, Maranhão e no Tocantins por suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Segundo a polícia, o esquema de fraudes movimentou 5 bilhões de reais. Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o grupo usava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro para a facção, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio. 16 postos ficam na capital piauiense Teresina. Durante a ação, a polícia apreendeu um avião Cessna Aircraft do empresário Haran Santiago Girão Sampaio. Os agentes também apreenderam um Porsche avaliado em mais de R$550 mil. As autoridades no estado suspeitam que o esquema seja semelhante ao descoberto na Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto e que é considerada a maior da história do país contra o crime organizado. De acordo com a investigação da Polícia Civil do Piauí, o valor da lavagem de dinheiro foi identificado em movimentações atípicas das empresas envolvidas no esquema. A investigação teve início após a venda da rede HD, que possui dezenas de postos no Piauí, Maranhão
Maranhão e Tocantins, em dezembro de 2023. A polícia descobriu que a rede foi vendida à Pima Energia e Participações, que havia sido criada apenas 6 dias antes da operação. A polícia identificou ainda uma remessa de mais de R$700 mil de um dos suspeitos para uma empresa citada na Operação Carbono Oculto por ligação com o esquema do PCC. O Senado vota agora a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. É uma promessa de campanha do presidente Lula e da equipe econômica. O repórter Luciano Penteado tem as informações para a gente. Boa tarde, então, Luciano. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para todo mundo. Pois é, a votação de agora à tarde lá no plenário do Senado deve acabar ainda hoje e deve passar com facilidade, pelo menos a expectativa, já que na Câmara o projeto foi aprovado por unanimidade. Pelo texto, pessoas que ganhem até R$5 mil por mês ficariam isentas de pagar imposto de renda, e aí na faixa entre R$5 mil e R$7.350 já haveria uma cobrança de imposto, só que menor, com descontos, e acima de R$7.350 passaria a valer aquela tributação progressiva parecida com os mesmos valores que a gente tem hoje. Segundo a equipe econômica, toda essa mudança vai gerar uma perda de cerca de 30 bilhões, mas que será recompensada, será ajustada pela equipe econômica com a tributação, que não existe hoje, de 10% sobre pessoas que ganhem anualmente mais de R$600 mil. A expectativa é que 25 milhões de brasileiros sejam beneficiados com essa isenção, e é por isso que é uma bandeira do presidente Lula, que no ano que vem deve disputar o seu 4º mandato. Volto com você, Fernanda. Tá certo, obrigada, Luciano. Mais dados do censo de 2022 foram divulgados hoje pelo IBGE. As informações são sobre uniões no Brasil. Pela primeira vez, o número de casamentos sem papel passado supera os tradicionais. O IBGE chama de união conjugal consensual a prática de um casal que foi morar junto em união estável, mas sem passar pelos processos de um casamento civil ou religioso. Essas uniões já são maioria no país. Representam 38,9% no censo de 2022. 20,5% dos casamentos são civis e apenas 2,6% religiosos. O IBGE também mostrou como as uniões mais tradicionais foram perdendo adeptos com os anos. No censo de 1970, 64,5% das uniões eram civis ou religiosas. Em 2000, 49,4%. Em 2022, no levantamento mais recente, 37,9%. As uniões consensuais são mais presentes entre os jovens de até 39 anos. Quem tem mais de 40 anos vive uma união mais formal. Quanto maior a renda, maior o número de relações mais tradicionais. A união consensual é predominante nas populações indígena, preta e parda. Já o casamento civil e religioso é majoritário entre a população branca. O censo também destacou o aumento das uniões entre pessoas do mesmo sexo, que passaram de 58 mil em 2010 para 480 mil em 2022. Nesses casos, a união consensual representa 77,6% dos casais e apenas 13,5% se casaram no civil. O IBGE também mostrou que mais de 34 mil pessoas entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal no Brasil. 77% são mulheres. A legislação brasileira proíbe o casamento civil entre menores de 16 anos. E o Instituto ressalta que os números se baseiam nas informações fornecidas pelos próprios moradores e não representam uma comprovação legal das uniões, já que o censo não solicita certidões ou documentos. E atenção, você que está em busca de mais conhecimento, o Senai abriu mais de 3.100 vagas gratuitas de cursos de formação profissional em nível técnico em 53 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo. Os cursos de qualificação profissional são voltados a jovens de 14 a 24 anos que já concluíram o ensino fundamental e desejam ingressar no mercado de trabalho. As formações são mais práticas e duram entre 800 e 1.600 horas. Já os cursos técnicos têm duração de até 2 anos e são voltados para estudantes que estão cursando ou já concluíram o ensino médio, sem limite máximo de idade.
As inscrições para as oportunidades de qualificação profissional podem ser feitas até 6 de novembro, enquanto os cursos técnicos recebem inscrições até 10 de novembro. Entre as áreas disponíveis destacam-se eletroeletrônica, metalmecânica, alimentos, química e gráfica. Os interessados passam por um processo seletivo com prova digital de 60 questões, aplicada na unidade escolhida no ato da inscrição. As aulas têm previsão de início no primeiro semestre do ano que vem. Mais informações podem ser obtidas no site do Senai. E vamos saber o que é notícia no mundo esportivo com o repórter José Paes. Boa tarde, Zé. Oi, Fernanda, boa tarde para você. Hoje, às 7 horas da noite, o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico do Timão, Dorival Júnior, não vai poder contar com o goleiro titular Hugo Souza, que está machucado. Ele teve uma lesão na coxa exatamente no último jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Às 9h30 da noite, o São Paulo recebe o Flamengo na Vila Belmiro, porque o Morumbis, estádio do Tricolor, está alugado para uma série de shows. E o técnico Hernan Crespo, do Tricolor, não vai poder contar com o Enzo Dias e com o Alan Franco, os dois jogadores suspensos, mas terá o retorno do Cédric Soares, lateral direito português, recuperado de uma fratura no pé. Por falar em Flamengo, a CBF divulgou que tanto o clube carioca quanto o Palmeiras farão os últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro no mesmo horário e no mesmo dia, já que os dois times estão brigando justamente pelo título da competição. Valeu, Zé. E às vésperas da abertura oficial da COP30, Belém vive uma corrida final de preparativos com um policiamento intenso em pontos turísticos. Enquanto isso, o presidente Lula está focado na recepção das autoridades internacionais. Vamos então direto para a capital paraense, sede da Conferência da ONU, onde está o nosso repórter Fernando Oda. Como é que foi a viagem, Fernando? Como é que está o clima por aí? Boa tarde. Oi, Fernanda. Ótima tarde para você e para todos que nos acompanham. TV Gazeta marcando presença nessa que é a primeira COP realizada em território brasileiro. Eu cheguei aqui na hora do almoço, fiz boa viagem e além da cidade cheia, uma das primeiras percepções que eu tive foi a segurança reforçada aqui na cidade, viu? Reflexo justamente da GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, que foi decretada pelo presidente Lula a pedido do governador do estado, Helder Barbalho, que permite, a aplicação, a atuação das Forças Armadas em território aqui paraense em conjunto com outras forças de segurança. Tá vendo aquele blindado bem aqui atrás de mim? Vários desses estão espalhados por toda a cidade, me deparei com vários deles aqui em Belém e as ruas também estão fechadas. Eu tô aqui em frente ao Parque da Cidade, que é exatamente o local onde vai acontecer a COP30, Amanhã tem cúpula dos líderes e a COP começa na semana que vem. Todas as ruas por aqui já estão fechadas, também muitas polícias militares e agentes da Polícia Federal em toda Belém. Bom, o presidente Lula está aqui desde sábado cumprindo várias agendas e hoje ele focou os compromissos em encontros bilaterais. Ele teve, por exemplo, audiência com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, também reunião bilateral com o presidente do país africano Comores, além de reunião com o presidente da Finlândia. Ele também se reuniu com o primeiro-ministro da China e o último encontro dele será com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. Amanhã, como eu falei, começa a cúpula dos líderes, nós estaremos acompanhando tudo e trazendo os detalhes para a nossa audiência. Fernanda. Obrigada, Fernando. Ótima cobertura. E atenção ao risco de chuva forte nas próximas horas aqui na região metropolitana por causa da aproximação de uma frente fria. Pode ventar forte também. O tempo segue muito abafado, agora com 26 graus na zona norte, faz 25 na zona sul, 27 graus no centro de São Paulo. Amanhã a frente fria se afasta, o tempo abre no interior, mas na faixa leste e litoral ainda são esperadas pancadas. Na capital paulista, o dia deve permanecer nublado na quinta-feira, com ventos mais frios, a máxima não passa dos 22 graus. Só que na sexta volta a esquentar, 30 graus de novo, com chuva entre tarde e noite. No sábado a chuva pode ocorrer no período da manhã, depois o sol aparece, máxima de 27. O Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Fique agora com Gazeta